Hello guys, how are you? Olá pessoal, tudo bem? Então, eu creio que todo mundo já fez as primeiras partes aqui da apostila. Aí eu vou focar aqui na parte do conteúdo, a parte da gramática, cadê? Sobre o present continuous. Certo? Então temos aqui essa parte da gramática, que é o present continuous, ou presente progressivo, né? Que em português pode ser o presente contínuo ou progressivo. É o tempo verbal usado que para indicar ações que ainda estão em progresso, que ainda está acontecendo no momento da fala. Então são ações que se iniciou lá atrás, que ainda está em progresso, que ainda não terminou. Então isso é o present continuous. São ações contínuas, situações temporárias que estão acontecendo, né? Com frases no present continuous refere-se a situações que ocorrem no momento da fala, né? Então, o que eu estou fazendo no momento? Falando, conversando, stalkeando não, conversando. Então vamos lá. E é comum observar também a utilização de advérbios de tempo nas frases, né? Então, a gente sempre vai estar utilizando advérbios de tempo em situações que a gente for utilizar o present continuous. Por exemplo, que é sempre utilizado como now, para falar agora, at the moment, que é no momento, at the present, no presente, atualmente. Então, esse present continuous às vezes pode ser até confundido com o nosso gerúndio, né? Geralmente o gerúndio português é terminação em ando, and e indo, né? Então, a gente utiliza esse gerúndio para falar andando, conversando, pulando. Então, essa terminação, né? Esse algo que está em, em progresso, né? Que ainda não terminou, né? Então, isso é mais ou menos o gerúndio. Aqui temos os exemplos, né? Então, she's talked to her mom now. Então, she's talked to her mom now. Então, na estrutura do presente contínuo, pessoal, sempre vai ter então o sujeito, né? Que no caso o pronome she, ela, o verbo to be de acordo com o pronome, mas o verbo principal, esse verbo principal, talk, que é falar, com a terminação ing. Então essa terminação ing é o que vai dar assim aquela característica de gerúndio, né? Então, se talk é falar, quando acrescenta ing, vai ser no sentido de falando, né? Então aqui no exemplo, então, she's talking to her mom now. Ela está conversando, ela está falando com a mãe dela agora, né? E aqui a gente percebe o advérbio, né? O advérbio para falar, né? O advérbio de momento, né? De tempo. E aqui, are they studying at the moment? Aqui é uma pergunta, né? E geralmente para fazer pergunta a gente utiliza o próprio verbo to be, né? Na frase, sujeito e o restante da frase, né? Então, are they studying at the moment? Eles estão estudando no momento? Então o advérbio de tempo aqui, né? Que é o at the moment. She's American, but she's living in Canada at the present. Então aqui na frase quer dizer o quê? Que ela é americana, mas ela está o quê? Morando no Canadá neste momento. Atualmente. Então observe sempre, pessoal. Sempre então na estrutura com present continuo vai ter o sujeito, mais o verbo to be, né? Que está na forma contraída junto, né? Aqui no caso quer dizer o quê? She is, né? Então o verbo to be no presente. She is living, mais o verbo principal com ing. Então, esse live, que é morar, viver, né? Aí quando acrescenta ing, fica vivendo, morando, né? Então, she's living at Canada. She's living Canada at present. Então, ela está morando no Canadá neste momento, atualmente. Aí tem aqui, né, a explicação da estrutura do presente contínuo, composto por um verbo principal mais um verbo auxiliar. Então utiliza-se o verbo to be, né, no simple present, presente simples, como auxiliar, né? Então nesse caso o verbo to be vai ser o verbo auxiliar. Lembrando que o verbo to be no presente flexionado é sempre is, am e are.
Então isso vai funcionar como verbo auxiliar, né, na frase. E o verbo principal, né? Esse verbo principal que vai ser acrescentado o ing na sua terminação. Então, ou seja, na construção da frase do tempo verbal vai a seguinte formação: sujeito, pode ser o nome, pronome, o verbo to be, que é o verbo auxiliar, mais o verbo principal com ing e o complemento é o restante da frase. She's watching TV? Ela está assistindo TV? Ela está assistindo TV. She's watching TV. Sujeito, verbo auxiliar to be, né? De acordo com o sujeito, mais o verbo principal watch, que é assistir, com a terminação ing, né? Fica assistindo. Também temos a forma negativa, né, pessoal? Que é só acrescentar o not após o verbo to be na construção da frase. Então, aqui, sujeito mais o verbo to be, né? Então, para transformar na negativa, eu tenho que acrescentar o not após o verbo to be, né? O verbo auxiliar. Então, she is, acrescenta o not. Aí também, sempre vocês vão encontrar, pessoal, a forma contraída, né? O verbo mais o not junto. Que fica dessa forma, né? Isn't. Então, isso é o que? O is mais o not junto. A mesma coisa vai ser com o are not, né? É raro assim, a gente encontrar a frase assim separada, né? Sempre vai ser junto, aí fica aren't. E a forma interrogativa, que a gente utiliza o verbo auxiliar, nesse caso o verbo to be, para fazer a pergunta. Sempre aparece aqui no início da frase, né, que é o padrão da estrutura das frases interrogativas. O verbo to be no início da frase, sujeito mais o verbo principal com ing e o complemento. Que no caso, né, is she watching TV? O próprio verbo usando para fazer a pergunta, né? Então, no caso seria, ela está assistindo TV? E aqui as atividades, né, pessoal? Que tem essa pequena atividade aqui da apostila para vocês fazerem sobre o present continuo. E em seguida, né, eu passei mais algumas atividades extras para vocês estarem assimilando. Então, aqui em inglês você está esperando alguma carta. Traduzam as frases, né? Em inglês, você está esperando uma carta. Então, vocês vão traduzir aqui, né? Então, traduzam as frases. Have you been waiting for a chart? Are you expect a letter? Are you attend a lecture? Are you stay for the lecture? Have you been hope for a lecture? Certo? Então, vou traduzir essas frases. Aí vocês vão encontrar, então, qual que é a tradução mais literal daqui, né? Are you hoping? E é isso aí, pessoal. Então, lembre-se sempre de estar revisando então a estrutura do present continuo para vocês estarem utilizando o verbo que é sempre então o present continuo, que é algo que está sempre em progresso, em contínuo, né? Algo que começou lá atrás que ele está em continuidade, né? Não terminou, né? Que começou no momento da fala que ainda continua e vai seguir.